Pois é, vamos falar do que eu trouxe aqui, e aí depois vocês, como é que eu vou dizer? Vocês vão, se quiserem deixar a pergunta aí enquanto estiver falando, podem deixar. Mas eu vou ter que voltar aqui, né, o que eu estava falando, que é sobre o seguinte, é sobre um tema que, como eu falei, é meio polêmico, né, que é a melhor velocidade de viajar. Nesse caso, nós vamos falar aqui de moto, mas de motor a combustão, de carro, moto, barco. E tem uma coisa que muita gente fala que é a questão da velocidade muito alta é ruim para viajar por causa da percepção. Você perde a percepção lateral, inclusive em videogames, né? Eles simulam isso. Se você vê um vídeo de uma moto de velocidade numa rodovia, você também vai ter essa sensação. Você vai ficar com o olho fixo, né, praticamente na faixa do asfalto, e você vai perder aquela percepção lateral. Por mais que seja uma filmagem, não é você que está pilotando, mas você também fica né, naquele olhar fixo no horizonte. Então você perde a questão de estar olhando a paisagem, ver alguma coisa, ver outra. E aí nós vamos falar aqui sobre justamente essa questão de melhor velocidade. Muita gente, as pessoas falam, não vou dizer que é melhor velocidade, né? Nesse caso aqui, eu diria uma velocidade recomendada, né? Eu, como já falei, muitas vezes viajo abaixo de 120, né? Com uma velocidade máxima 120, eu falo assim, beliscando 120, chegando próximo do 120, e não mais do que isso. Não vejo necessidade de rodar mais do que isso. Se eu precisar mais do que isso, eu acho que eu tenho que alterar um pouco o tempo de viagem para que eu não precise fazer isso. Eu não gosto. Mesmo na viagem que está aqui no canal, quando eu vim de Natal, né, trazendo a 660, eu não cheguei nessas velocidades. Dá para ver ali um trecho que eu cheguei em uns 130 e tal, porque eu também estava fazendo alguns testes com a moto. Mas digo para vocês, não passei disso, apesar que o GPS registrou mais. Mas eu juro para vocês, como eu falei lá no vídeo, que eu não passei disso, né? Mas existe um número que chegaram, né, nesse número, que é baseado numa coisa que eu já falei, não sei se em live, não sei se em viagens, que eu não piloto por velocidade. Claro que o, a, a, eu piloto por RPM. Claro que o RPM vai te dar uma velocidade, né? Vai corresponder a uma velocidade. Mas eu viajo olhando o RPM. Tanto que eu falo que eu não gosto muito de painéis LCD, tipo o da minha Teneré 250, que para mim é horrível, aquele RPM pequenininho ali embaixo, e que eu falo do painel da Teneré abaixo de 2015, que vem com RPM analógico. Para mim é show de bola, para mim é bem legal. Nada contra painéis eletrônicos não, tá? Mas a visualização do RPM, para quem viaja, para mim, é muito legal. E digo que isso não só em moto não, com carro também, que eu já viajei dirigindo, eu peço uma óbvio também que o RPM também vai fazer sempre uma relação da velocidade, ou até em barco, né? O RPM vai ter uma relação com a velocidade, mas eu não fico muito fixado na velocidade, e sim no RPM. Por quê? Porque alguém chegou num número que é entre 50% a 60% da RPM máxima. Essa seria a faixa de velocidade, digamos assim, de cruzeiro, que seria a melhor velocidade para poder se viajar com motor a combustão. Seria carro, barco, moto, seja lá o que for, né? Porque você vai estar em longos períodos com o motor numa determinada rotação. Então, o que acontece? Eu estava falando o seguinte, e para motores que não tem, motos que não tem, como é que eu vou dizer assim, indicação de RPM, aí você vai ter que se guiar pela velocidade. Você sabe, por exemplo, a 125, a 160, a 150, sei lá, uma moto que não tem RPM, você vai, como é que eu vou dizer, ouvir o motor e você sabe que ela tem velocidade máxima.
você não vai andar com o cabo enrolado numa 125, né? Como é que eu vou dizer assim, andando a 100, 110, 120, imagine você a 12 horas você colocando o motor numa condição dessas. Fazendo mais uma vez uma comparação aqui, e eu não vou fazer uma comparação de humanos com máquinas, mas só para a gente ter uma ideia, fazer só uma relação, não é uma comparação, só uma relação. Eu falei que, por exemplo, o cara que é conhecido, né, internacionalmente, o Usain Bolt, que é um recordista aí do atletismo, ele tem uma explosão na largada, ele consegue manter uma velocidade alta em X segundos, o que faz ele ser imbatível nos 100 metros. Né? Legal, mas se colocasse ele numa maratona, 40 e tantos quilômetros, isso não adianta muita coisa. Ele não vai conseguir, acredito, manter esse pique durante os 40 e tantos quilômetros. Tanto que é uma velocidade de resistência. Uma velocidade. É uma competição de resistência, onde você tem que manter velocidade e resistência. Quem tiver mais velocidade e mais resistência, né, leva. Então, não é só explosão, velocidade instantânea. Mais ou menos é essa relação que a gente vai fazer com a questão da moto. Você colocando ela num regime extremo, mesmo sendo um motor, sendo uma máquina, você vai levar ela a um desgaste maior de peças, né, interno, motor, cilindro, caixa de marcha, embreagem, relação, pneu, tudo isso você coloca ela num estresse, né, como se chama na engenharia, você está colocando a máquina num nível de estresse. E óbvio que isso vai te gerar um desgaste. Quem acompanha aqui o canal lembra que na viagem para Brasília eu mudei o regime de velocidade, eu estava viajando como eu costumo, 100, 110, 120. Eu alterei um pouco o regime, fechei um pouco, tirei o 100, passei a andar de 110 a 120 e depois de um tempo, não muito longo, depois de um tempo, eu senti uma temperatura na perna, na canela, do motor. Né? A moto, tanto que eu acho que eu falei no vídeo, não sei, ou foi no vídeo, foi no resumo, a moto praticamente me respondeu: beleza, nós vamos andar nessa velocidade, porém, né, isso está trazendo um esforço para a máquina. Né? Isso vai lá o que? Além do desgaste, você tem a questão do óleo, né? Alta temperatura no óleo do motor, porque ele vai servir para também refrigerar aquilo ali, não é à toa que tem o radiador, muitas vai depender da moto, de óleo ou refrigeração líquida. Então, isso vai também, digamos assim, castigar, não, merecer um trabalho maior desse sistema de ventilação aí, né, de refrigeração. Então, foi o que eu fiz. Eu reduzi na viagem, né, eu reduzi a velocidade, voltei ao meu ritmo, 100, 110, dando aquela chegada em 120 e a temperatura do motor voltou ao normal. Né? Então, isso comprova mais ou menos a questão desse ponto que eles falam aí do ritmo de velocidade, do percentual do RPM em cima do tempo que você vai levar numa viagem, que isso vai determinar, na verdade, o estresse que você está colocando em cima da máquina. Né? Ou seja, longos períodos. Então, esse 50, 60% vai ser complicado de você ver numa moto que você não tem RPM. Então, se você tem uma moto que te dá 100 por hora, né, 50 a 60% seria você andar 50 ou 60 km por hora. Imagine uma rodovia como nós temos agora, andando nessa velocidade é uma coisa que eu diria até insegura. Né? Porque dada a velocidade que alguns carros, por exemplo, andam, é complicado. Caminhão nem se fala, porque o caminhão você pode até ultrapassar ele, eu acho que 40, 60 por hora, ele quando ele está subindo a ladeira. No plano ele está mais ou menos aí a depender
do caminhão a 80, 90, né, 60, 70, depender do caminhão. Então seria bastante inseguro. Porém, você sabe que se você andar a 80 por hora, que é mais ou menos a velocidade aí que você vai praticamente, digamos, equiparar a velocidade do caminhão, você está a 80% de regime do seu motor. Tá? Então, isso significa o quê? Isso significa que aquela moto não é que ela não viaje, mas é que ela não foi feita para isso. Aquela coisa da moto urbana, isso comprova, esses números, né? Comprovam que a moto viaja. Agora você pegar uma moto e colocar ela nesse regime por X horas, teoricamente, não é muito bom. Eu acredito que ela não foi feita, não foi projetada para isso. Muitas viajam, muitas vão. Já vi viagens aí internacionais com motos pequenas. Vão sim. Teve moto aí que dá até problema de motor. Não sei se foi por causa disso, mas não sei qual foi o regime que o cara andou. Mas isso para mim, né, tem uma relação aí de proporcionalidade, né? Se ela é uma moto que você pode pegar ela na cidade, pegar um trecho curto, você andando com o cabo enrolado, não tem problema nenhum. Agora você passar X horas nesse regime é complicado. E aí um exemplo, né, que eu acho que eu não sei se eu falei na live passada, mas eu já falei algumas vezes, por exemplo, da Teneré 660, que tem o RPM dela, a faixa vermelha inicia em 7.500 RPM. Então, 50 a 60% daria uma faixa aí de 3.750 a 4.500 RPM, tá? Então, o que é que acontece? 3.700 RPM, quase 4.000, né? Vamos arredondar aí, 4.000 a 4.500 RPM. Ela está mais ou menos nessa faixa, passando de 90 a 100, a 110, 120, por ali. Que é justamente a faixa que eu gosto de viajar nela. Eu acho que eu falei, não sei se foi nessa última live, mas eu já falei algumas vezes. Nessa faixa de rotação entre 4.000 e 5.000, que geralmente eu falo no máximo chegando em 5.000, ela anda show de bola. E é assim, né, como se estivesse num trem. Liso, sem vibração, sem coisa nenhuma. O motor, né, praticamente tranquilo, sem fazer força, sem nada. Tranquilidade total. E aí sim, quer dizer, aquela coisa, né? Uma moto que tem um motor, e outras, não estou falando ela porque é a moto que eu tenho, mas outras motos também, né, que tem um motor com uma potência um pouco maior, você consegue chegar nesse ponto de 50 a 60% da rotação do motor e andar na velocidade, por exemplo, de 100 por hora. Outra coisa vai acontecer, por exemplo, se você pegar uma moto, aí sim, de alta, uma moto esportiva, né, de alta velocidade, onde 50% a moto geralmente, essas motos geralmente têm um motor elástico, de uma rotação bem elástica, né, uma rotação alta. Então, 50 a 60% do RPM, né, da faixa vermelha do RPM numa moto dessa, você vai estar numa velocidade alta. Né, você vai estar numa velocidade alta. E aí, teoricamente, em sexta marcha, você teria que andar numa rotação abaixo até, acredito eu, desses 50% a 60% para manter 100 por hora. Que uma moto dessa é praticamente parado, né? Tem moto que fica ali, como a gente fala, fica embolando, andando numa velocidade em marcha alta com a velocidade dessa, que para ela é uma velocidade baixa. Né? Que é, na verdade, a moto de competição, né? Ela foi feita para andar mesmo. Então, mas aí é uma outra história. Assim como a gente tem as motos urbanas, né, que a faixa de rotação não cai muito nisso ali, essas outras também já voltado para a competição também não seria o ideal. Nós estamos falando um extremo abaixo e um extremo acima. Nós temos outras motos que, apesar de ser de alta cilindrada, mas consegue
ter uma rotação que chegue nisso aí, tranquilo, né? Motos Big Trail, Maxi Trail, elas vão chegar nessa faixa de rotação aí, tranquilo. Algumas vão ficar até, como é que eu vou dizer assim, com o motor sobrando, né? Mas é aquela coisa, ela consegue andar nessa faixa aí entre 50% e 60% do RPM total da faixa vermelha, né? Elas conseguem andar tranquilo. Então, é justamente isso que eu queria chegar. É esse ponto que eu queria chegar. A velocidade, o pessoal fica muito focado na questão. A velocidade tem mais, né? Óbvio, pelo menos eu concordo com a questão do prazer de se viajar e ver a paisagem, né? Curtir como é que eu vou dizer? Curtir a viagem, curtir a paisagem, curtir tudo que você está tudo está acontecendo naquela viagem. Então tem toda essa questão aí que eu acho que é bem legal de se manter uma velocidade mais abaixo, vamos dizer assim, e não andar com a velocidade tão alta nessa viagem. Porém, eu também acredito que essa questão de respeitar esse 50, 60 por hora vai trazer benefício, né, de economia, também de combustível, de economia de desgaste de peça, de motor e tudo mais, numa viagem. Então, essa é a faixa que eu praticamente uso, né? E para mim caiu bem na 660, porque é a faixa que eu gosto de andar nela, entre 4.000 e 5.000 RPM, que vai dar a velocidade que eu gosto de viajar. Aí vai para cada um, né? Vai para cada um sobre essa questão de como vai utilizar. Lógico, né? Isso não é uma regra imperativa, você tem que fazer isso. Isso é uma recomendação, isso é um estudo de engenharia, onde se chegou nesse número. E cada um tem né, é livre para fazer o que quiser e tem a sua moto e vai andar na forma como quiser, né? E é isso aí. Isso que a gente tinha para falar sobre esse assunto. E vamos ver aqui o que é que o pessoal está falando aqui nesse comentário aqui que eu tô dando uma olhada aqui embaixo. Beleza? Vamos ver aqui agora.